Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o professor Daniel Ramos e estamos na lição 7, o aparecimento do Anticristo. Lições bíblicas jovens. Jesus Cristo voltará. Oh, glória a Jesus, é a esperança da igreja, né? O pessoal fica desesperado quando ouve a gente comentando a respeito do Apocalipse, mas o Apocalipse nada mais é do que um livro de esperança para a igreja, né? É o livro da nossa vitória. Glória a Deus. Vamos trabalhar aqui na lição 7, o aparecimento do Anticristo, que traz por texto do dia: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o Anticristo também, agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. 1 João, capítulo 2, verso 18. A síntese desta belíssima lição: com o aparecimento do Anticristo, o mundo viverá um caos total, anunciando o fim de todas as coisas. Devemos ficar atentos. O texto bíblico está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao 12. Faço questão que você leia o texto antes de colocar o nosso subsídio, né, de Escola Bíblica Dominical Jovens. Leia primeiro o texto, seja na sua lição, seja na sua Bíblia, né? Aliás, os irmãos estão até me perguntando: irmão Daniel, qual a melhor Bíblia? Irmão, esse negócio de melhor Bíblia não existe, mas que a tradução padrão para as Almeidas, a partir de agora vai ser a Nova Almeida atualizada, né? A NAA. Isso com certeza, isso aí é sem precedentes. Quem for comprar a Bíblia, compra sempre na tradução NAA, Nova Almeida Atualizada, porque não tem jeito, ela vai ser o novo padrão de Bíblia, de tradução bíblica, melhor dizendo, para esses tempos que estamos vivendo. Quando estudamos a respeito da escatologia bíblica, não podemos deixar de falar a respeito do Anticristo. Nos livros de Daniel e Apocalipse existem várias expressões e figuras que apontam para ele. Embora o espírito dele já esteja atuando no mundo e muitos anticristos têm se levantado, ele ainda não foi revelado. Quando o Senhor autorizar a operação do erro, o anticristo entrará decisivamente em ação e sairá a enganar os que habitam no mundo. Por fim, o Senhor Jesus o derrotará com o sopro da sua boca e o lançará no lago de fogo que arde com enxofre. Quem é o anticristo? É a pergunta que não quer calar. A trindade satânica. Meu Deus do céu, eu jamais ousaria colocar esse tipo de coisa na trindade satânica. Era melhor colocar a tríade do mal. Trindade, né? E depois o governo do anticristo. Como é que vai acontecer? Vamos lá. Essa lição é comentada pelo amado pastor Reinaldo Odilo. Está falando a respeito da volta de Jesus. Muitas igrejas, inclusive, fizeram a opção de, ao invés de estudar o apóstolo Paulo, que é a lição bíblica adultos, estão estudando essa daqui. Vamos lá, então. Quem é o anticristo? A expressão utilizada por João para anticristo no grego antikristos refere-se a um líder político cujo governo terá um alcance mundial. Ele fará prosperar o engano, negará a perfeita humanidade de Jesus, segundo João 7. Proferirá palavras contra o Altíssimo e proferirá a abominação da desolação. Mateus 24:15. Este líder satânico influenciará os que habitam na terra de tal maneira que será adorado como um Deus. Lembre-se que o autor fez questão de colocar aqui Deus com letra minúscula. Apocalipse, capítulo 13, verso 8. O termo anticristo só aparece nas cartas de João, 1 João 2, 18 ao 22, o 4, verso 3 e o 2 João, capítulo 7. É importante ressaltar que, segundo Tim LaHaye, o termo anticristo pode ser aplicado tanto ao indivíduo como ao sistema que ele representa. Eu gosto de pensar assim. Eu, particularmente, enquanto teólogo, enquanto cristão, enquanto estudante das Escrituras Sagradas, eu prefiro acreditar que o anticristo não é uma pessoa, mas sim um sistema implantado contra Deus e a igreja.
um sistema onde vai planificar o que nós entendemos de mundanismo no mundo, evidentemente. O profeta Daniel afirma que o anticristo afirmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Daniel 9, 27. O termo sacrifício e oferta de manjares pode ser uma alusão ao templo de Jerusalém, onde atualmente funciona uma mesquita. Segundo a palavra de Deus, esse templo será reedificado, pois será ali que o anticristo cometerá uma abominação, fato que será decisivo para Israel perceber o engodo satânico. É complicado. Eu continuo com o pensamento de que o anticristo não é uma pessoa, mas sim um sistema. Agora, como esse sistema vai fazer uma aliança com Israel? Como esse sistema provocará abominações no templo do Senhor, que é o grande mistério que ainda não foi revelado. Aliás, a dificuldade de se estudar essas temáticas apocalípticas é justamente pelo excesso de mistérios, né? São coisas ainda veladas. O anticristo cuja vinda é sobre a eficácia de Satanás, segundo Tessalonicenses 2,9, será alguém politicamente correto, mas na verdade se trata de uma fraude. Ele se apresentará como alguém que tem a solução para todos os problemas da humanidade. Um homem soberbo, oposto ao verdadeiro Cristo, alguém que exalta a si mesmo contra o anticristo e exige adoração por intentar presunçosamente ser igual a Deus. Isaías 14:14. Então aqui nós temos uma perspectiva a respeito da identidade do anticristo, né? É uma pessoa extremamente polida do ponto de vista do politicamente correto. Esse sistema do politicamente correto já está sendo implantado, inclusive inúmeras pessoas estão sendo, digamos, caçadas, sobretudo nas redes sociais, por não obedecer ou não se curvar ao chamado politicamente correto. Isso é uma questão já latente em nosso meio, já está aí. Agora, ele quer ser adorado como Deus. Na cabeça dele, em nome da sua própria presunção, ele é como Deus e ele vai exigir ser adorado. É claro que essa perspectiva de exigir ser adorado aqui implica uma série de coisas, né? Como, por exemplo, ele reconhecer a mesma autoridade que é divina, né? Já é uma adoração. Muitos líderes, né, em nosso meio já tentam reconhecer ou tentam obrigar o povo a reconhecer eles uma autoridade semelhante à de Deus, né? Eu percebo alguns líderes em nosso meio que nem precisa da pessoa do Espírito Santo, não. Ele mesmo já faz tudo, né? Mas enfim, isso aqui é outro assunto. Perdoe a minha murmuração. O autor fecha aqui o primeiro tópico dizendo: o anticristo será um homem de sucesso, carismático, loquaz, que cooptará todos os que habitam na terra. O carismático é uma palavra bem forte, né? Porque um grande comunicador, um líder, ele possui um carisma como ninguém. E vamos ver, né? Deus me perdoe aqui a colocação, em que se consiste esse carisma do anticristo do ponto de vista humanitário. Uma vez que a humanidade está tão desacreditada, o que se consiste nesse carisma do anticristo? Onde está fundada toda essa perspectiva, né? Ele enganará todos os homens de diferentes classes sociais, todos aqueles que não quiseram se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo seja o nosso Senhor até o fim dos tempos e que não sejamos enganados pelo anticristo. No tópico aqui no meio diz que ele vai apresentar uma solução para todos os problemas da humanidade. Irmãos, quando alguém fala isso dentro do assunto de escatologia, eu logo me desperto para o comportamento da igreja pós-moderna. Eu não sei se vocês percebem, mas no catolicismo, em muitas igrejas tradicionais, nas igrejas pentecostais, a influência neopentecostal chegou para ficar.
Isto é fato. Do ponto de vista social, não há que se discutir isso. Essa mentalidade do Deus que faz, do Deus que prospera, do Deus que age na vida da pessoa, essas bandeiras chegaram para ficar. Isso tem entrado em igrejas sérias. Você já vê dentro da Assembleia de Deus pastores orando contra devorador, cortador, migrador, fazendo esse tipo de oração. Coisa que até pouco tempo atrás era abominação. A gente não reconhecia isso como demônios. Eu não vou entrar no mérito da questão, né? Eu ainda sou assembleano raiz e eu ainda creio que versículo isolado não fundamenta doutrina, e essa discussão se encerra por aqui na minha cabeça. É claro, daqui uns 10 anos, de repente, eu posso amadurecer o pensamento e vir verificar a situação, mas até então, para mim, é assim que funciona. Né? Se você tem uma posição contrária, tem liberdade de colocar aqui embaixo, é claro, bem fundamentada, né? Esse negócio de concordo, não concordo não é o suficiente. Concorda por quê? Não concorda por quê? O que está acontecendo? Bom, mas enfim, quando você vê esse comportamento de neopentecostalização do cristianismo, e eu não vou falar neopentecostalização das assembleias ou neopentecostalização dos pentecostais, não. Eu estou falando de neopentecostalização do cristianismo, porque eu tenho notícia de inúmeras igrejas, graças a Deus eu tenho um relacionamento muito bom com pessoas de diferentes lideranças cristãs, lideranças até mesmo da igreja católica, e eles falam, há sim uma influência neopentecostalizante dentro da igreja em todos os segmentos, em todas as áreas. Por mais tímido que seja, você já vê esse segmento presente. E é claro que uma coisa dessa abre uma prerrogativa sem precedente, do ponto de vista que, se o anticristo é um homem, eu queria grifar isso aqui, ó, ele se apresentará como alguém que tem a solução para todos os problemas da humanidade. Aí você já vê, a igreja já está sendo preparada para a chegada do anticristo, porque Cristo em nenhum momento diz que vai resolver nossos problemas. Não estou dizendo que Jesus não abençoa, não estou dizendo que Jesus não cura, Jesus não perdoa. Não estou dizendo nada disso. Jesus faz, Jesus prospera, Jesus cura. Irmãos, eu acredito em todas essas coisas porque eu já vi. E se eu negar isso, vai ser negar minha própria história dentro da igreja. Eu sou nascido e criado no evangelho, eu já vi de tudo que você pode imaginar. Agora, isso não é bandeira do evangelho. O evangelho é Jesus salva o perdido pecador. E dentro dessa perspectiva de uma igreja neopentecostalizada, a mensagem neopentecostal é: se você é uma pessoa abençoada, é porque Deus está na sua vida. Se você é uma pessoa próspera, é porque Deus é na sua vida. Então, essa atrofiação da sã doutrina é, assim, uma preparação para a chegada do anticristo. E isso, para mim, é um sinal evidente que nós estamos num tempo escatológico. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhe resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo. Segundo Coríntios 4:4. A cegueira espiritual produz reações inacreditáveis. A grande provocação do nosso pastor Odilo aqui é: por que os que habitam na terra serão enganados pelo anticristo, já que existem tantas profecias avisando a respeito da sua pessoa? Justamente por causa disso, eu me atrevo a responder aqui, ou tentar responder, porque ele vai chegar com a proposta de fazer o que as pessoas estão pedindo que Jesus faça. Os cristãos estão voltando para a perspectiva de um Deus que realiza tudo que elas precisam. E o anticristo chega exatamente com essa proposta, realizando tudo aquilo que você precisa. Você precisa de algo na área espiritual, sentimental, social, política. Ele tem uma proposta. E dentro desta proposta nós podemos observar que ele corresponderá àquilo que muitos cristãos entendem como Cristo. Mas não será. O segundo tópico aqui que o pastor Odilo coloca para nós de uma forma bem provocante, a trindade satânica. Eu nunca vi, gente, nunca, na faculdade, no mestrado, eu nunca vi alguém com essa expressão, né, falar de trindade para o mal. Sempre trindade aqui é respeito do Pai, Filho e Espírito Santo, ou em latim, né, Pater et Filius et Spiritus Sancti.
Vamos lá, a trindade aqui que eu gostaria de dizer que a tríade satânica é o dragão, né, o anticristo e o falso profeta. Vamos lá ver como é que ele trabalha essa perspectiva? A palavra de Deus nos mostra que no período da grande tribulação será levantada uma tríade satânica. Ele coloca a palavra tríade aqui. Que se estabelecerá com muita força. Abre aspas. Eu vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro e falava como o dragão. Apocalipse 13:11. Essa tríade é formada pelo dragão, o diabo, né? O dragão aqui é uma representação oficial de Satanás, porque a palavra também vai dizer que o dragão é a antiga serpente, chamada de diabo e Satanás, o anticristo e o falso profeta. Nas escrituras sagradas, a palavra dragão é sempre utilizada como referência ao diabo. Abre aspas. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Apocalipse 20, verso 2. Tem muita gente, inclusive dos pentecostais, que acha que o diabo está amarrado, né? Mas não é verdade isso não. Ele está solto. Neste tempo é que ele será amarrado por 1000 anos, né? Atualmente estamos sujeitos a ser tentados pelo diabo, lembrando que até Jesus foi tentado por ele durante 40 dias em que esteve no deserto. O Senhor Jesus, enquanto homem, resistiu às tentações com a palavra de Deus, e tal fato nos mostra que também podemos resistir ao diabo. Sim, irmãos, Jesus foi tentado na sua humanidade, porque Deus não pode ser tentado, então seria, do ponto de vista filosófico e teológico, impossível tentar Deus. Não tem como, Deus não precisa de nada, Deus é absoluto. Ele foi tentado na sua humanidade e na sua humanidade ele resistiu a Satanás. É claro que quando a gente trabalha essas perspectivas aqui mais de perto, a gente pode perceber, né, que Satanás tentou Jesus com pretextos, né, versículos isolados, e Jesus venceu dentro dos versículos, dentro do contexto. Que isso é muito interessante, né? Tem muita gente no nosso meio que prega sendo usado pelo diabo. Pega versículo isolado e enfia a goela abaixo a gente e doutrinas que não fazem o menor sentido contextual. Mas enfim, isso aqui foi só um parênteses. Enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, precisamos diariamente resistir ao dragão e às suas astutas ciladas. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Sim, né, irmãos? Porque as tentações, Deus não tenta ninguém, né? Só Satanás tenta. Deus prova. É diferente uma coisa da outra, evidentemente. Enquanto Deus prova-nos, Satanás tenta-nos. E a tentação, ela consiste em pelo menos 3 tópicos: ter, poder ou prazer. É só nisso que a gente pode ser tentado. Todos nós, eu e você que está assistindo o vídeo aqui desta aula, temos fraqueza ou em uma dessas áreas, ou em mais de uma dessas áreas, ou até nas 3 áreas. E, para nossa infelicidade, Satanás sabe disso. Em breve, Jesus virá buscar a sua igreja e a tríade satânica será destruída. Vamos ver o que ele fala aqui a respeito do anticristo. Segundo a Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, essa palavra é difícil de falar, irmão? Enciclopédia, se você vacilar, você fala errado. Segundo a Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, o anticristo aparece nas escrituras sagradas com vários títulos. O homem do pecado, filho da perdição, 2 Tessalonicenses 2:3, o iníquo, 2 Tessalonicenses 2:8, um pequeno chifre, Daniel 7:8, o príncipe que há de vir, Daniel 9:26, o rei que fará conforme a sua vontade, Daniel 11:36. Bom, o anticristo terá uma ação proeminente na política mundial, prometendo dias melhores para o mundo. Porém, como pode o mal oferecer algo que não tem? Porque o bem para o mundo é a justiça. Como é que o mal pode oferecer o bem, se o bem é a justiça? O mal é injusto, ele é criminoso. Sendo ele o pai da mentira, não terá dificuldade em falsear a verdade. Ele vai manipular as coisas, né?
Ao que tudo indica, ele enganará todos com um discurso conciliador, mas é lobo e não ovelha. Evidentemente vai ser desmascarado, né? Já dizia a vozinha, a mentira tem perna curta. O mundo que jaz no maligno não encontrará dificuldades para se alinhar à política nefasta desse líder astucioso que, segundo o saudoso pastor Antônio Gilberto, na sua obra O Calendário da Profecia, surgirá na área do antigo Império Romano. Daniel, capítulo 9, verso 26. Algumas pessoas vão falar que o anticristo aqui é o Papa, outros já disseram que o anticristo era Hitler, que era Mussolini, outros vão dizer que o anticristo é o PT. Irmãos, acalme-se, acalme-se. É muito mais grave do que todos esses que já vieram aí, que a gente poderia, né, do pretérito imperfeito, dizer que seriam anticristos. Não. Podem até estar alinhados à mentalidade do anticristo, mas não necessariamente são anticristo. Não que eu estou defendendo ninguém, a questão não é isso, mas é para a gente não perder o foco. Porque se tem uma coisa que Satanás gosta é da ilusão. Quanto mais iludido a igreja estiver, melhor para Satanás, vocês sabem disso. É tanto que o conhecimento destrói a autoridade do inimigo sobre nós. O falso profeta, vamos ver o que ele fala a respeito disso. Ainda estamos no tópico 2, a trindade satânica. O falso profeta será um símbolo do poder religioso e porta-voz do anticristo. No livro de Apocalipse, ele é identificado como a besta que subiu da terra, a qual tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e ele falava como dragão. Apocalipse 13, 11. Falar como dragão fala de igualdade, né, na perspectiva, ou seja, do jeito que o dragão mente, ele mente também. Terá muita fluidez nos seus discursos, com capacidade dada por Satanás de até fazer fogo do céu descer. Ele estabelecerá um sistema de colocação do nome ou número da besta na mão direita ou na testa dos homens, que servirá para autorizar transações comerciais em todo o mundo. Que muita gente costuma falar que isso aqui é o chip, né? Não, porque é o chip da besta que vai ser colocado na mão, vai ser colocado na besta. Faz sentido, né? Não vou dizer que o povo está errado, não, porque faz sentido. Agora, que é um chip, ou como que funciona esse chip, né? Se é que é um chip, e se é que já não estamos com a marca na mão ou na testa, aí é complicado, né, irmãos? Não, mas a igreja não está marcada, não. Olha, não haverá transação no mundo sem esta marca. O que é a marca? É que é a grande questão. A gente sabe que vai ter um falso profeta. Como que ele é? Quem ele é que a gente não sabe. A gente sabe que tem um anticristo. Quem ele é ou o que ele é que a gente não sabe. A gente sabe que tem um dragão. É próprio Satanás. A gente já sabe disso. Como ele vai se manifestar é o que a gente ainda não sabe. E aqui entra também essa questão da marca, que é uma das grandes interrogações do Novo Testamento, né? Por que não dizer a grande interrogação depois da volta de Jesus, escatológica, porque todo mundo quer saber o que é a marca da besta. Inclusive, né, para verificar, imagino eu, se você está marcado ou não. A provocação que o pastor Odilo nos faz é: qual o propósito do mal em estabelecer a trindade satânica? Boa pergunta, né? Tem um equilíbrio. 3 aqui fala de equilíbrio, né? É um equilíbrio. Eu imagino aqui que vai ser 3 sistemas. Isso aqui é uma imaginação minha, viu, irmãos? Não é doutrina, não. É aqui nos meus... Não me dá licença também para imaginar as coisas. 3 sistemas que dará equilíbrio em toda a administração satânica. 3, né? Quem sabe seja aí política, a mídia e a cultura. Quem sabe? Né? Porque você sabe que tudo no mundo é praticamente regido por essas coisas, né? Ah, mas você não colocou aí a economia. A economia está dentro de política, né, gente? Mas política, mídia e cultura é complexo, né? O cinema, você vê que está passando por uma repaginação, uma releitura de coisas que até então nós achávamos como padrão e não são mais.
Mas enfim. Quem é o falso profeta? Já respondemos. Quem é o dragão? Já respondemos. Quem é o anticristo? Já respondemos. Desde o início dos tempos, o mal se tornou contumaz, imitador das coisas de Deus, mas sempre o faz com imperfeição. Talvez seja mais uma ou a última das suas tentativas. Vamos estudar um pouquinho a respeito do governo do anticristo. 3 coisas o pastor Odilo nos fala. Primeiro, terá uma abrangência mundial. Segundo, firmará uma aliança com Israel, que é já o suficiente para enganar a igreja. Terceiro, usará de engano. Então, 3 são as características do anticristo. O anticristo, líder do último grande governo mundial, é identificado no Apocalipse como a besta que subiu do mar, Apocalipse 13:1. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, o mar é uma linguagem metafórica e indica as nações, povos e línguas, que eu também acredito. Esta referência bíblica nos mostra a amplitude da influência deste governador do mal, o qual terá acesso político e administrativo irrestrito às decisões mais importantes do sistema governamental das nações. Sistema governamental das nações. O que é o sistema governamental das nações? Artes, que são a cultura e a economia. A mídia. Lembra? Através da política ele governa essas coisas todas. É uma tese, viu, pessoal? Só uma tese. Isso aqui não é doutrina, não, que eu estou dizendo. Essa referência bíblica nos mostra a amplitude da influência desse governador do mal, o qual terá acesso político e administrativo irrestrito às decisões mais importantes do sistema governamental das nações, inclusive quanto às definições do comércio mundial em um mundo que está definitivamente globalizado, hegemonizado pelo espírito do dragão. Ele, prometendo paz e segurança, convencerá os povos, inclusive a Israel, sobre o que considera ser o melhor caminho a seguir. Com isso, estenderá seus tentáculos opressores por todos os lugares, unindo nações, povos e até religiões. Quão grande decepção será para os que habitam na terra no final de todas essas coisas. Vamos ver como ele vai fazer uma aliança com Israel. O anticristo fará um acordo com muitos povos, mas em especial com Israel. Daniel 9:27. Na grande tribulação, Israel se tornará protagonista das relações internacionais pela eficácia do príncipe de Satanás, que é exímio mentiroso. Que ironia! O Altíssimo fez uma aliança com o povo de Abraão, Isaque e Jacó. Salmo 89:3. Mas Israel a desprezou, e agora o compromisso de lealdade será com o diabo, o inimigo do povo de Deus. Misericórdia. Eu não vou nem comentar isso aqui, gente. Vamos continuar. É muito forte, né? A lição por si mesma já está muito bem explicada aqui. Acho que o autor finalmente conseguiu voltar à pegada da lição, e eu estou gostando bastante. Israel sofrerá grande angústia quando perceber que foi enganado por um falso Messias e não aceitará mais as condições impostas por ele. Rompido o pacto com Israel, o anticristo vai perseguir intensamente os judeus. Será o tempo de angústia de Jacó. Por fim, no meio do maior sofrimento enfrentado pelo mundo, no auge das catástrofes ambientais, sanitárias, sociais, humanas e também espirituais, depois de minar toda a boa reputação internacional de Israel, que provavelmente sofrerá crise de abastecimento por não poder participar do comércio mundial, os instrumentos do diabo na terra convenceram as nações a destruírem os descendentes de Isaque. Pense, como provavelmente se dará a administração do mundo por um único homem diante das soberanias dos países? Coloca aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Eu estou até imaginando o que vai aparecer aí. A provocação do pastor Dilo é possível que
se dê através de blocos de países, como, por exemplo, a União Europeia ou as organizações internacionais, ONU, ou ambos. Bom, o autor conclui dizendo: o anticristo terá uma manifestação maligna. O anticristo será uma manifestação do mal. Mas os seres humanos que sempre resistiram ao pensamento e modo de vidas adotados pela noiva do Cordeiro, orgulhosamente cegos e movidos pelo desejo de prosperarem a qualquer custo, aceitarão este líder diabólico. Assim, serão levados à ruína no engodo final promovido pelo diabo no último capítulo da história do mundo atual. Aquilo que eu falei para vocês desde o início, né? Se possível for, vai enganar até a igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Queridos e queridas, se tiver alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, acrescenta aqui embaixo. Segue a gente nas redes sociais, @Prof. Daniel Ramos, e vamos conversando a respeito dessa enigmática lição. Deus abençoe sua vida, sua classe de escola bíblica dominical. Beijo no coração.